Oi, eu quero ler com você o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeição, sem carinho, sem amor, mentirosos, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder de Deus, ou seja, tendo cara de coisa boa, mas no fundo não praticando as coisas que a palavra de Deus nos ensina. E o interessante é que nós vemos muitas pessoas hoje em dia falando mal de pastores, e eu sei que existem pastores que são aqueles que a Bíblia fala são falsos mestres, são lobos vestidos de pastores, ou ovelhas vestidas de lobos, ou o que quer que seja, mas também existem muitos homens de Deus ainda, e sabe que esses homens de Deus, eles têm encontrado nessa referência, que quando eu lia um tempo atrás, eu pensava que estava falando só dos ímpios, aquele que nós classificamos como os ímpios. Hoje eu descubro e entendo que essa referência está falando sobre os crentes também, e sobre muitos crentes nos dias atuais. E os homens de Deus precisam estar passando por essa prova de lidar com esse povo que frequenta congregações, que se aglomera num lugar, que se autoclassifica como igreja, mas que na verdade não é igreja, não vive igreja. Um povo preguiçoso, um povo que reclama porque algumas coisas que ele deseja na vida não alcança, reclama porque o filho está assim, o filho está assado, a esposa, o marido, mas o povo que não planta nada de bom para colher essas coisas que eles mesmos reclamam. Como a Bíblia diz, de que se queixa o homem? A não ser do resultado dos seus próprios pecados. Um povo acomodado, um povo que parece filhote de vaca, né? Vai para a igreja, ou igreja, aquilo que a gente chama de igreja hoje, que na verdade é o prédio onde se reúne a congregação, e vai ali para o templo para estar sugando, para estar só comendo, se alimentando, mas não quer saber de abençoar ninguém. Quando você fala em cumprir o ID, pregar o evangelho, não quer fazer. Um povo acomodado, um povo preguiçoso, um povo amante de si mesmo, como diz a palavra de Deus, um povo mal agradecido porque recebe, mas não quer dar, um povo que é religioso, um povo que não pensa no próximo. Dá a impressão que esse povo pensa dessa forma: eu estou salvo, é problema de quem não está, eu não quero gastar meu tempo com isso. O ir e pregar o evangelho parece que não existe para esse povo, e o pregar o evangelho não é você sair por aí falando em alta voz para todo mundo que Jesus Cristo vai voltar, não é exatamente sobre isso. É viver o evangelho, é amar o próximo, é dar a vida pelo próximo, é doar tempo para que outros sejam salvos. Esse egoísmo precisa sair do meio do povo cristão. Essa acomodação do inferno, essa acomodação demoníaca que entrou, essa religiosidade disfarçada, mascarada, esse demônio da religiosidade que agarrou nas costas do povo de Deus e não solta, e o povo não percebe, o povo parece que está como cego, parece que estão desapercebidos totalmente do que é evangelho, de qual é a vontade de Deus. E receber quer ouvir, comer, ser alimentado, receber uma boa palavra, receber uma palavra de afirmação, uma profecia, uma revelação, isso o povo quer. Agora, abrir um pequeno grupo, abrir a sua casa para receber outras pessoas, gerar salvação, cuidar, abençoar, não quer. E você sabe que às vezes há até a dúvida de que se parte desse povo realmente tem salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não é apenas o ímpio ou aquele que nós consideramos como ímpios que talvez estejam indo para o inferno, mas muitos desses que pensam que estão salvos por não cumprir a vontade de Deus, é provavelmente que estejam também perdendo, muito provável que estejam perdendo a salvação e pensando que fazem parte daqueles que vão subir no primeiro arrebatamento. Avalie a sua vida, veja como você está, que tipo de crente que você é. Se você não está naquela classificação que a Bíblia diz sobre as duas irmãs sanguessugas, a Dadá, aquela que só quer, né? Só receber, só vem a mim, e nada sobre o seu reino, como dizem por aí. Avalie a sua vida, tome cuidado.
Seja um crente verdadeiro. A maioria do que a gente vê por aí é mentira. Mentira, um evangelho mentiroso. E nós precisamos mudar isso. Os crentes precisam acordar, os cristãos precisam acordar. Precisam despertar e descobrir que a maioria do que se vê e do que se vive não é o evangelho de Deus. É um falso evangelho, é uma mentira, é uma acomodação, é uma preguiça, é um egoísmo da parte dessas pessoas. E isso não tem lugar no coração de Deus. E o que nós precisamos ter é o coração de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um novo tempo para que haja esperança para esse povo, para que haja esperança para a nossa sociedade. Amém?